senhoras e senhores, nós vamos agora adentrar ao tema 12, responsabilidade criminal, ambiental, lógico, né? Então, nós temos aí o nosso segundo quadrinho. O primeiro quadrinho foi vencido, a responsabilidade administrativa. Veja que a setinha agora está no segundo quadrinho, responsabilidade criminal. Para encerrarmos o estudo da responsabilidade, no terceiro quadrinho, responsabilidade civil. E aí, gente, a responsabilidade criminal, tal como acontece com a responsabilidade administrativa, ela também necessita que o elemento subjetivo, dolo ou culpa, esteja presente. Se o agente não agiu com dolo e se o agente não agiu com culpa nos crimes que admitem a modalidade culposa, não há crime. Ok? Básico. Isso é conhecimento básico de direito criminal, tá bom? Então, o mesmo acontece com o ambiental. Competência para julgar. Sempre a competência para julgar é da Justiça Estadual. Sempre. Salvo em 3 exceções. Então, eu não preciso pirar. Ai, meu Deus, isso é competência criminal da Justiça Federal, isso é competência da Justiça Estadual. Sempre vai ser estadual, salvo 3 exceções. Primeiro, quando a administração pública federal estiver envolvida. Então, se estiver envolvida pessoa ou bem da União. Ok? 2. Entrada ou saída de espécies da fauna e flora do país. Biopirataria. 3. Se o crime envolver animal em extinção. Nesses 3 casos, competência da Justiça Federal. Todos os demais casos, Justiça Estadual. Ok? Aliás, aqui no estado do Amazonas, nós temos a primeira vara especializada em crimes ambientais. Antigamente também se ocupava de questões agrárias, né? É um juiz que tem muita atuação, um juiz que tem muito entendimento sobre o direito criminal, Adalberto Carim Antônio, a quem cumprimento, aproveito para cumprimentar a audiência aí dos nossos colegas, e saudar também o doutor Adalberto Carim, que é um verdadeiro guerreiro aí nas questões ambientais, viu? A gente está muito bem servido aqui na comarca de Manaus de juiz ambiental, tá bom? Dosimetria da sanção. Mesma regra das sanções administrativas, igual. Precisamos ver a gravidade do fato, precisamos compreender se o agente infrator, se o suposto criminoso tem antecedentes criminais, tá? Não é se ele cometeu infração administrativa não, tá, gente? Nesse caso, o antecedente precisa ser antecedente criminal, tá? E a situação econômica do infrator também no caso de multa, porque os senhores sabem que existem 3 tipos de pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. No caso de pena de multa, e quase todos os crimes ambientais estão atrelados a uma multa criminal, a multa é calculada com base na situação econômica do infrator. Tá certo? Subsidiariedade do Código Penal e do Código de Processo Penal. Senhores, a Lei 9.605, de 98, é um subsistema de direito criminal ambiental. E ele se baseia num sistema maior, que é um sistema formado pelo Código Penal e Código de Processo Penal. De modo que, se eu não encontrar os elementos nessa lei específica que me dão respaldo no processo ambiental criminal ou no direito ambiental criminal, eu vou me socorrer do Código Penal e Código de Processo Penal de maneira subsidiária, ok? Normal isso também. Pessoa jurídica pode ser criminalizada? Pessoa jurídica pode ser criminalizada. Primeira inovação da Lei de Crimes Ambientais. A Constituição Federal prevê a criminalização de pessoa jurídica em 2 circunstâncias, mas apenas uma delas está ainda regulamentada, que é a situação de crimes ambientais. A segunda é crime contra as questões econômicas e tributárias, tá?
Muito bem. Cuidado, a pessoa jurídica somente pode ser criminalizada se tiver presentes 2 requisitos. Ou seja, a infração ela precisa ser cometida pelo seu representante legal. Então, quem tem mandato, é óbvio, quem tem mandato é quem assina pela conduta da empresa, da pessoa jurídica. E também tem que beneficiar a pessoa jurídica, porque se beneficiar a pessoa física, a pessoa que determinou aquela conduta criminosa por parte da pessoa jurídica, a pessoa jurídica vai se não se beneficiou, por que ela vai ser punida? Tá? Então a doutrina diz que precisa observar esses 2 elementos. A infração deve ser cometida por decisão do representante legal e no interesse e em benefício da pessoa jurídica. Assim sendo, somente haverá responsabilização criminal por parte da pessoa jurídica se o representante legal ou seu preposto age, manda agir ou negligencia ato criminoso e ainda esse ato precisa beneficiar a pessoa jurídica. Questão muito interessante. Pessoa jurídica de direito público comete crime ambiental? Todo ato da administração pública tem uma finalidade. E essa finalidade é uma finalidade prevista na lei. De modo que um ato criminoso determinado por um titular de uma pessoa jurídica de direito público não vai recair o crime sobre a pessoa jurídica de direito público, mas tão somente para o titular dessa pessoa jurídica, por causa da finalidade da pessoa jurídica de direito público. E a finalidade é uma finalidade legítima, nunca será uma finalidade criminosa. Portanto, nunca poderá existir um crime ambiental praticado por pessoa jurídica de direito público. Desconsideração da pessoa jurídica no processo criminal. Mesmo que a empresa pratique o crime, é possível que sua personalidade jurídica seja desconsiderada. Quando? Quando for obstáculo para se pegar o verdadeiro criminoso. Quando a pessoa jurídica se constitui num obstáculo para se pegar o verdadeiro criminoso, que normalmente foi quem deu a ordem para a realização daquela conduta criminosa, ela pode ser desconsiderada. Sabemos que há 3 espécies de penas, as privativas de liberdade, restritivas de direito e as de multa, mas quanto às penas restritivas de direito aplicadas às pessoas naturais, né? Olha o civilista falando aí, pessoas naturais, né? As pessoas físicas, a lei de crimes ambientais apresenta as seguintes alternativas. Então, quais são as penas restritivas de direito? Quais são as penas restritivas de liberdade? A gente tem um monte ali. Tem a conduta e tem a combinação legal, a gente vai ver daqui a pouquinho. Não vai ver de uma por uma, evidentemente que não, tá? Mas a gente vai ver quais são as penas privativas de liberdade. Uma a uma. E quais são, não com detalhamento, e quais são as penas restritivas de direito para as pessoas físicas, para as pessoas naturais? 5. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividade, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar, professor, como pena restritiva de direito, isso não é privativa de liberdade? Hoje é privativa de liberdade, prisão domiciliar. Mas isso era uma novidade tão grande que eles colocaram a pena de recolhimento domiciliar como restritiva de direito. Estão restringindo a minha liberdade de ir e vir. Na verdade, quem inaugurou a prisão domiciliar foi a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, e hoje ela é aplicada em qualquer circunstância. Em qualquer crime é aplicado o recolhimento domiciliar. Interessante isso, né? Uma inovação da Lei de Crimes Ambientais. E hoje não é mais considerado restritiva de direitos. Mas, historicamente, como está na lei, a própria lei enquadra como restritiva de direitos, então a gente deixou aí em respeito à história da norma, recolhimento domiciliar. Tá certo? Então, prestação de serviço à comunidade são tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação
e no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa coisa, tá? A interdição temporária de direitos, nós temos 3 interdições temporárias de direitos, que são proibição de contratar com o poder público, proibição de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios e proibição de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos no caso de crime doloso e 3 anos no caso de crimes culposos. Então, pessoa física, pessoa natural, 5 anos não pode contratar com a administração pública se praticou um crime doloso, ou 3 anos se praticou um crime culposo. Pessoa física, pessoa jurídica são outros prazos, tá? Suspensão parcial ou total de atividades, tá? Então, a pessoa física, se realiza uma atividade, essa atividade é considerada crime ambiental, vai haver a suspensão, evidentemente, e prestação pecuniária. Lembrando que a pena de prestação pecuniária no direito criminal também existe. Ah, é a pena de multa, professor? Não. Privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Dentro da pena restritiva de direito, no direito criminal comum, lá dentro tem a prestação pecuniária, tá bom? E aqui é um valor superior a um salário mínimo, mas inferior a 360 salários mínimos. Agora, olha que interessante, gente. Essa pena restritiva de direito é interessante pelo seguinte: olha como as esferas às vezes se comunicam. Olha como as esferas às vezes se comunicam. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil. Quando o infrator é condenado a esse tipo de pena restritiva de direito, que ele paga a prestação pecuniária, esse valor ele pode calcular para dedução de eventual reparação civil. Olha as esferas se comunicando. Pessoas jurídicas não se submetem à pena privativa de liberdade. É lógico, né, gente? Como é que eu vou prender uma pessoa jurídica? Ah, professor, é simples. O senhor imprime o CNPJ e guarda num cofre. A empresa está presa, né? Claro que não. As penas que são submetidas às pessoas jurídicas são as penas restritivas de direito, e as penas de multa, né? Então vamos lá. As penas restritivas de direito, e na verdade tem mais uma aí que daqui a pouco a gente vai falar, tá? É restritiva de direito, multa e mais umazinha aí que a gente já vai falar. Quais são as penas restritivas de direito de pessoa jurídica? Ainda agora falamos das pessoas físicas, agora vamos ver de pessoa jurídica. Quais são? Suspensão total ou parcial de atividade, mesma coisa do pessoa física. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, então aquele estabelecimento, obra ou atividade que estiver causando crime ambiental será interditado. E proibição de contratar com o poder público, olha o prazo, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, que não pode exceder o prazo de 10 anos. Lembra dos 5 anos no caso de crime doloso e 3 anos do caso de crime culposo? No caso de pessoa jurídica não tem crime doloso nem crime culposo. O juiz ele vai determinar o prazo, que não pode exceder a 10 anos. Ok? Agora nós temos uma terceira modalidade. Nós temos a restritiva de direito, a pena de multa, que é análogo ao direito criminal comum, mas nós temos mais uma outra modalidade, que é a prestação de serviço à comunidade. Professor, a prestação de serviço à comunidade não é pena restritiva de direito? Aqui no direito ambiental, para a pessoa jurídica, ele colocou como um gênero, tá? Então, vamos respeitar a norma, tá bom? E quais são as prestações, a prestação de serviço à comunidade? São 4. Custeio de programas e projetos ambientais, a pessoa pode ser condenada a fazer isso, criminalmente, tá? Ah, professor, tem o termo de ajuste de conduta. Termo de ajuste de conduta é administrativo e civil. No criminal, é isso daí. Nós temos a execução de obras de recuperação de área degradada, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Muito semelhante ao termo de ajuste de conduta. Além das penas de multa, restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade, nós temos ainda uma que não chega a ser um gênero, mas um tipo de pena,
que é a pena de morte da pessoa jurídica. Pena de morte no Brasil é permitida? É, no caso de guerra, né? Existe lá no Código Penal Militar uma situação em que é prevista a pena de morte. Deserção, caso de guerra, não é isso? Muito bem. Temos outra pena de morte, tipificada na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9.605, que é a morte da empresa. A liquidação forçada. Se essa empresa, se essa pessoa jurídica foi constituída com a finalidade de cometer crimes ambientais, não tem razão dela continuar existindo. Então, o juiz vai determinar a sua morte, a sua liquidação forçada. Muito bem. E aí, se ela foi constituída para a finalidade de cometer crimes, o seu patrimônio será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.